Alô, pessoal! Alô, galera! Aquele abraço! O papo agora é os grandes do futebol do Brasil. Será que vão permanecer na Série B para a próxima temporada? Um, em tese, está bem, que é o Botafogo, terceiro colocado. O Vasco da Gama, pessoal, perdeu nesta segunda-feira à noite em Florianópolis para o Avaí por 3-1. Vasco aqui, ó, na tabela, nono colocado, tem 32 pontos. Lisca, o gaúcho Lisca está balançando no Vasco da Gama, embora a direção diga que vai permanecer. Eu tenho dúvida em relação a isso. E o Cruzeiro, o outro grande, 15º colocado, tem 25 pontos na tabela. O que está acontecendo com os grandes clubes do futebol do Brasil na segunda divisão do futebol brasileiro? Na Série C, o Ipiranga não entrou em campo, mas está classificado para a próxima fase, porque o Figueirense, jogando em casa, perdeu para o Ituano por 2-1. A partir de agora, os grandes do Brasil na Série B, mal na Série B, e também a classificação do Ipiranga, a próxima fase da terceira divisão do futebol gaúcho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link, vai no site da KTO, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito, use o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Colocou 100 na KTO, depositou 100, teu primeiro depósito, vai receber R$20 de bônus. Colocou um pouquinho mais, 300, recebe 60. Colocou 500 pau, recebe 100 de bônus. É só bater um papo no chat com a galera da KTO. kto.com, te inscreve lá. Olha só aqui, Paulinho é o código promocional para você receber, portanto, 20% de bônus. O Botafogo está salvando a lavoura, está salvando a pátria dos grandes clubes do futebol do Brasil, nesse momento, na Série B do Brasileiro. Terceiro colocado tem o Botafogo ali, 38 pontos na tabela. Agora, o Cruzeiro, segundo ano consecutivo na Série B, segundo ano decepcionando na Série B do Brasileiro. O Cruzeiro é 15º, caiu o Cruzeiro aqui, ó, 25 pontos na tabela. Para ter uma ideia, com o Luxemburgo no comando, 6 jogos do Cruzeiro até agora, 18 pontos conquistados, e o Cruzeiro, nos 6 jogos, somou 12 pontos, 3 vitórias e 3 empates. Com o Luxa, o Cruzeiro não perdeu ainda. Então vamos imaginar como estava o Cruzeiro 6 rodadas antes do Luxemburgo assumir a condição. O Cruzeiro hoje do Luxemburgo tem aproveitamento de 66%, aproveitamento de líder, porque o líder, Curitiba, tem 63% de aproveitamento. Então imagine como estava o Cruzeiro antes do Luxemburgo assumir o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha 13 pontos na tabela, hoje tem 25 com o Luxemburgo. E mesmo assim, ó, o Cruzeiro hoje, pessoal, não briga para subir. Claro, tem um turno inteiro pela frente, estamos aí na 23ª rodada da competição. O Cruzeiro até joga nesta terça-feira à noite, jogo atrasado da 22ª rodada em Goiânia contra o Goiás, mas de qualquer forma, nesse momento, o Cruzeiro briga para não cair, ó. Aqui, ó, Vitória tem 23 pontos, o Cruzeiro tem 25, tem 2 pontos a mais o Cruzeiro, um jogo a menos, é verdade, que o Vitória, mas tem apenas 2 pontos a mais que o Vitória. E o Vasco da Gama é outro capítulo à parte. O Vasco perdeu para o Avaí nesta segunda-feira. Lisca doido está sim balançando no Vasco da Gama. Vou repetir a informação que vem dos companheiros da imprensa do Rio de Janeiro, que, segundo a direção do Vasco, o Vasco vai manter o Lisca. O Lisca é o técnico do Vasco da Gama. Eu não tenho uma informação, pessoal. Eu tenho agora a opinião. Tenho minhas dúvidas. Tenho lá minhas dúvidas, porque nos últimos 6 jogos, vou repetir, últimos 6 jogos do Vasco da Gama, últimos 18 pontos disputados, o Vasco tem 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, sob o comando do Lisca. Para ter uma ideia, nas últimas 6 rodadas o Vasco somou 4 pontos. Hoje tem 32. Há 6 rodadas atrás, o Vasco tinha 28. Hoje tem 32. Então, está travando cada vez mais o Vasco da Gama. Se o Vasco foi prejudicado semana passada, na última sexta-feira em casa, fiz até um vídeo aqui, que o Vasco foi assaltado em São Januário contra o Brasil de Pelotas, um gol regular que foi anulado, ok. Lá foi a arbitragem. No jogo dessa segunda-feira contra o Avaí, não tem desculpa. Por isso que eu tenho minhas dúvidas, tenho lá minhas dúvidas em relação aí à permanência do Lisca no comando técnico do Vasco da Gama. Então,
a situação do Vasco é ruim, a situação do Cruzeiro também é ruim, está aqui o Botafogo, esse sim, por enquanto na terceira posição, garantindo vaga para a Série A da próxima temporada. Hoje estariam subindo o Coritiba com 42, o CRB com 40, o Botafogo 38 e o Goiás também com 38 pontos na tabela. Para ter uma ideia, nesta terça-feira à noite, jogo atrasado a 22ª rodada ainda, em Goiânia tem Goiás e Cruzeiro. Aí pela 23ª rodada, rodada em que jogaram Avaí e Vasco, teremos nesta terça-feira, 11 da manhã, Brasil de Pelotas e Confiança. Então 11 da manhã no Bento Freitas em Pelotas, feriado nacional, dia da independência do Brasil, Brasil de Pelotas e Confiança. 4 da tarde em Campinas tem o Guarani contra o CSA. E às 7 da noite, na capital paranaense, nesta terça-feira, tem Curitiba e Brusque, que são os jogos da terça-feira. Para ter uma ideia, o Cruzeiro joga no sábado, 11 da manhã, em casa, em BH, contra a Ponte Preta, e o Botafogo no sábado, às 4h30, recebe no Rio a equipe do Londrina. São os jogos aí dos grandes do futebol do Brasil. Né? Então o Cruzeiro tem 2 jogos, jogar essa terça-feira contra o Goiás fora de casa, no sábado, em BH, contra a Ponte Preta. Nesta rodada aqui, o Vasco já jogou, perdeu, portanto, para o Avaí. E o Botafogo pega em casa a equipe do Londrina. Qual será o futuro de Vasco da Gama e Cruzeiro, principalmente na Série B do Brasileiro? Cruzeiro, para mim, mesmo com a grande campanha do Luxemburgo aí, não estou projetando que vai subir, estou projetando que vai brigar para não cair. Mantendo o aproveitamento atual, o Cruzeiro não vai cair. E o Vasco da Gama, que mesmo que o Vasco esteja hoje, nesse momento aqui, pessoal, ó, com 32 pontos, tendo aqui 9 a mais que o primeiro rebaixado, que é o Vitória, se o Vasco começar a tropeçar, não sei não, hein? Senão vai começar a brigar na parte de baixo da tabela, tá certo? Vamos para a Série C, rapidinho, para ter uma ideia. O Figueirense, que poderia atrapalhar o sonho aí do Ipiranga de chegar à próxima fase da terceira divisão do futebol do Brasil, perdeu em casa nesta segunda-feira para o Ituano por 2-1, não pode mais alcançar a equipe do Ipiranga. Faltam 3 rodadas para terminar a fase classificatória, o Ipiranga já tem 30 pontos, certo? O quinto colocado, que é o balizador, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 20, se ganhar os 3 jogos vai a 29. O Ipiranga e o Novo Horizontino já tem 30, os dois aqui estão matematicamente classificados para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima fase teremos aí 2 quadrangulares, 2 grupos com 4 equipes em cada chave. Jogos dentro das chaves, todos contra todos, 6 rodadas, 3 no primeiro turno, 3 no segundo turno. Ao final das 6 rodadas, no quadrangular da segunda fase, o primeiro e o segundo colocados já vão passar para as semifinais da Série C e, consequentemente, já estarão classificados para a Série B, para a segunda divisão do futebol do Brasil da próxima temporada. Parabéns, portanto, ao Ipiranga de Erechim, classificação antecipada na Série C do Campeonato Brasileiro. Papo esse então, pessoal, ó, joinha, like para o Paulinho, claro, tocando o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Eu vou encerrando por aqui pensando na vida difícil do Cruzeiro do Lucha, do Vasco da Gama aí, do Lisca. Repito, segundo a imprensa carioca, Lisca permanece, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Últimos 6 jogos do Lisca no Vasco da Gama, 4 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória. Tchau, tchau. Fui.